Da semana da Páscoa, primeira leitura, Paulo passou a morar com eles. Trabalhava e discutia na sinagoga. Leitura dos Atos dos Apóstolos, 1:8. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas. Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: "Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou dirigir-me aos pagãos." Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor. Reflexão sobre primeira leitura. Neste trecho dos Atos dos Apóstolos, contemplamos uma das muitas transições significativas no ministério missionário de São Paulo. Saindo de Atenas, onde enfrentou a indiferença dos filósofos, ele chega a Corinto, uma cidade comercial, diversa e cheia de desafios espirituais. Mas é exatamente aí, no meio do mundo real, que o Evangelho continua seu curso com força e resiliência. Paulo encontra Áquila e Priscila, dois judeus expulsos de Roma. A providência divina os une, não apenas por partilharem a mesma profissão, mas sobretudo por partilharem o mesmo zelo pela causa do reino. É importante notar que o ministério apostólico de Paulo não era sustentado por estruturas grandiosas, mas pelo trabalho cotidiano, pela comunhão fraterna e pela fé que transforma o ordinário em extraordinário. Durante os sábados, Paulo debate na sinagoga, como sempre fez, tentando demonstrar pelas Escrituras que Jesus é o Messias. A resistência e as blasfêmias que encontra não o fazem desistir, mas o levam a mudar de estratégia. O gesto de sacudir as vestes simboliza mais do que um simples rompimento. Representa a liberdade do missionário que não está preso aos resultados, mas à fidelidade ao chamado de Deus. Ao voltar-se aos pagãos, Paulo obedece à direção do Espírito que o move para além dos limites culturais e religiosos do seu povo. E o mais surpreendente é que, mesmo diante da rejeição, o fruto floresce ao lado. Tício Justo, um pagão temente a Deus, abre sua casa ao Evangelho. Crispo, chefe da sinagoga, crê e é batizado com toda a sua família. Muitos outros coríntios também se convertem. Isso nos revela um princípio espiritual fundamental. A palavra de Deus nunca volta vazia. Isaías 55:11. Quando proclamada com fé, ela sempre encontra corações preparados pelo Espírito. A missão de Paulo em Corinto nos ensina que a evangelização exige coragem, adaptação e, sobretudo, perseverança. Não é o sucesso imediato que valida a missão, mas a obediência a Deus. Às vezes, é preciso sacudir o pó das vestes e seguir adiante, porque o Evangelho está em constante movimento. Ele rompe barreiras, ultrapassa muros religiosos e alcança aqueles que o mundo jamais imaginaria como receptivos à verdade. Neste texto, encontramos também uma imagem clara da igreja em expansão, uma comunidade que nasce nos lares, alimenta-se do testemunho, cresce em meio à perseguição e não depende de templos para existir, mas de corações abertos. Que essa leitura nos inspire a viver como Paulo,
trabalhadores incansáveis, evangelizadores ousados e, sobretudo, fiéis ao chamado, mesmo quando enfrentamos rejeição. Que tenhamos a coragem de ir além, de levar a palavra onde ela ainda não chegou, confiantes de que Deus mesmo prepara os corações e garante o crescimento do que é semeado em seu nome. Salmo responsorial. Senhor, fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Errei, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Aleluia, aleluia, aleluia. Recordou o seu amor sempre fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Pela casa de Israel, aleluia, aleluia, aleluia. Os confins do universo contemplaram, aleluia, aleluia, aleluia. A salvação do nosso Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Em aclamação ao Evangelho, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não vos deixarei órfãos, eu irei, mas voltarei, e o vosso coração muito há de se alegrar. Evangelho, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 16, 16, 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo, e não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois: o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estais discutindo entre vós porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Reflexão sobre o Evangelho. Neste trecho do Evangelho de João, somos levados a contemplar um dos momentos mais enigmáticos e, ao mesmo tempo, mais consoladores do discurso de despedida de Jesus. Diante da iminência da cruz, Jesus prepara o coração dos discípulos para um tempo de aparente ausência, de silêncio e de dor. As palavras pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis, provocam confusão e inquietação entre os discípulos, sentimentos muito humanos diante daquilo que não compreendemos. O pouco tempo do qual Jesus fala é ao mesmo tempo a sua paixão e a sua ressurreição. Em breve ele será arrancado da vista dos discípulos pela violência da cruz, e isso trará tristeza, medo, desorientação. Mas essa ausência será passageira. Ele voltará. E quando retornar, não será mais apenas o mestre terreno, mas o Cristo glorificado. Aquilo que parecia fim será o início. A morte dará lugar à vida. O pranto se converterá em júbilo. Esta passagem nos ensina uma das verdades mais revolucionárias do Evangelho. A dor em Deus nunca é final. A tristeza, quando vivida com fé, pode tornar-se o útero de uma alegria mais profunda e duradoura. Não se trata de negar o sofrimento, mas de redimi-lo. O cristianismo não é uma espiritualidade da fuga, mas da transformação. Jesus não promete a ausência da dor, mas a transfiguração dela. É importante notar o contraste que ele apresenta. Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. O mundo celebra a aparente derrota da cruz, a ilusão de que o justo foi vencido. Mas aos olhos de Deus, aquele momento é o clímax da vitória do amor. A alegria do mundo é passageira, baseada em aparências. A alegria do discípulo é profunda.
enraizada na verdade do ressuscitado. Esse evangelho também fala conosco hoje. Quantas vezes experimentamos esse pouco tempo de ausência? Momentos em que parece que Deus se esconde, que a esperança esmorece, que as orações não têm resposta. Às vezes tudo o que conseguimos dizer é: não entendemos o que Ele quer dizer. Mas mesmo nesse não entendimento, Jesus nos encontra. Ele vê nossa inquietação, como viu a dos discípulos, e nos assegura: a vossa tristeza se transformará em alegria. Essa transformação não é mágica, é pascal. Requer espera, confiança, fidelidade. É como a noite escura que precede o amanhecer. A presença de Deus pode parecer oculta, mas ela não desaparece. Cristo não nos abandona. Ele passa por dentro da cruz para nos ensinar o caminho da ressurreição. Portanto, esta passagem é um convite à esperança firme. Aos que hoje choram, aos que enfrentam tempos de silêncio ou ausência de respostas, Jesus diz: é só um pouco de tempo. A eternidade já começou a ser construída em sua dor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Reflete Salmo 36. A promessa está viva. A tristeza que hoje pesa sobre você, se você continuar crendo, será transformada em alegria. Essa é a pedagogia do reino. Não existe cruz sem ressurreição. Não há abandono sem reencontro. Não há lágrima sem consolo. O Cristo que parte é o Cristo que volta. E quando ele volta, ele devolve a alegria, não a antiga, mas uma alegria nova, madura, fruto da fé que perseverou.